Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo analítico das lentes, que a gente estudar as equações que envolvem os estudos relacionados às lentes. A equação dos pontos conjugados de Gauss, a equação do aumento linear transversal. Vamos lá? Inicialmente, a gente precisa saber um pouquinho o que significa cada grandeza, cada distância. Então, considerando uma das possibilidades de imagem, quando o objeto está antes do ângulo principal da lente, forma uma imagem entre o foco imagem e o ângulo principal objeto. A distância do objeto até a lente é P, a distância da imagem até a lente é P', a distância do centro óptico ao foco é a distância focal. O tamanho do objeto a gente chama de O, e o tamanho da imagem a gente chama de I. Tudo isso que eu acabei de contar para vocês está resumido aqui na tabelinha, tá certo? Cada distância dessa, cada ponto envolvido aí, ele vai ter um valor específico. E esse valor pode ser positivo ou negativo. E dependendo se é positivo ou negativo, eu vou ter a imagem sendo real, virtual, direito ou invertido. Então agora eu vou mostrar para vocês essa conversão de sinais. A primeira parte importante é essa aqui. Quando a distância focal for positiva, quer dizer que a nossa lente ela é convergente. Se a distância focal for negativa, quer dizer que a lente é divergente. Se o P for positivo, o objeto é real. Agora, se o P' for positivo, a imagem é real. Se o P' for negativo, a imagem é virtual. Com relação ao I e ao aumento, a gente tem a possibilidade de saber se ela é direita ou invertida. Se I e O tiver o mesmo sinal ou o aumento for positivo, ela é chamada de direita. Se I e O tiver sinais contrários, essa imagem é invertida e o aumento é negativo. A primeira equação que a gente tem é a mesma equação lá dos espelhos esféricos que nós estudamos, a equação dos pontos conjugados de Gauss, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A outra equação é a equação do aumento linear transversal, que é a grandeza que diz para nós o quanto essa imagem aumentou ou o quanto ela diminuiu em relação ao objeto. Então, o aumento A é igual a I sobre O menos P' sobre P. Essa é a equação do aumento. A divergência ou convergência de uma lente, ela é o inverso da distância focal. Então, se a distância focal é 10, a divergência é o inverso dela, 1 sobre 10. Então, a fórmula é essa que está destacada aqui, ó. Chamei de C, mas também pode ser B, divergência, tanto faz. É 1 sobre F. A unidade de medida da divergência é 1 sobre o metro, ou metro elevado a menos 1. Só que a gente não fica representando assim. A gente chama de DI. DI é dioptria. Dioptria, numa linguagem mais popular, é o grau da lente, tá? Então, a divergência, ela mede o grau da lente, tá certo? E como que eu vou descobrir o grau de uma lente para fabricar um óculos, coisa e tal? Aí entra uma equação chamada equação dos fabricantes de lentes. Essa equação grande que a gente está aí vendo na tela. E diz que 1 sobre F, a divergência, o grau, é N, que é a relação, que é o índice de refração relativo da lente em relação ao meio, então N da lente sobre N do meio, menos 1, vezes 1 sobre o raio de uma face da lente, mais ou menos, né, 1 sobre o raio da outra face. Esse raio ele pode assumir um valor positivo ou um valor negativo. O sinal positivo ou negativo ele vai depender se a face é côncava ou convexa. Se for face convexa, é positivo. Se for face côncava, ele é negativo. Aqui, conversãozinha de sinal. Lente convergente é distância focal positiva. Lente divergente, distância focal negativa. Face convexa, raio positivo. Face côncava, raio negativo. Fechou? Alguns exemplos para a gente aplicar essas equações e entender como funciona. Primeiro exemplo. Um objeto de altura h 20 cm está situado a uma distância DO de 30 cm de uma lente. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura HI 4 cm. A distância da imagem à lente, a distância focal e o tipo de lente são, então eu tenho que descobrir o P', a distância focal que é o F, e tenho que descobrir se a lente é convergente ou divergente. Como que eu vou fazer isso? Usando as equações. Primeira equação, deixa eu pegar uma caneta para eu escrever na tela e mostrar para vocês. Ó. A primeira equação que a gente vai usar é essa equação, que é a equação do aumento.
eu descubro se a imagem foi ampliada ou reduzida. Então, eu já descobri que o meu aumento é 4/20, que é 1/5. 1/5 está entre 0 e 1. Quando o valor do aumento é entre 0 e 1, quer dizer que a imagem foi reduzida. Então, a imagem é reduzida. Usando a mesma equação do aumento, mas agora relacionando com P e P', que é essa equação de baixo aqui, eu descubro o valor do P'. 1/5, que é o aumento, é igual a menos P' sobre 30, que é o P. Multiplicando cruzado e isolando, descobri que o P' é menos 6. Usando a equação dos pontos conjugados de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', vou descobrir o valor do F. Então, ficamos com 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre menos 6. Tirando o mínimo e tal, isolando o F, F deu menos 7,5. Eu já descobri o valor do P', que ele tinha me pedido, que é 6, menos 6, então a imagem virtual. E descobri o valor da distância focal, que é 7,5, uma lente divergente. A alternativa que melhor mostra isso é a C. Ó. Alternativa C, distância da imagem até a lente 6, distância focal menos 7,5. Como a distância focal é negativa, essa lente é uma lente divergente. Se fosse positiva, era uma lente convergente. Segundo exemplo. Um objeto AB, de altura AB, 10 centímetros, é colocado a uma distância de 20 centímetros de uma lente. Verifique-se a formação de uma imagem virtual do objeto com A', B', altura 5 centímetros. Então, a imagem reduzida de novo. Qual a distância da imagem à lente, então P', e qual a distância focal e o tipo de lente? Então, eu tenho que descobrir o P', a distância focal e o tipo de lente. Parecidíssimo com a questão anterior. Veja, a equação do aumento, eu descubro quanto vale o aumento, que deu o tamanho da imagem 5 sobre o tamanho do objeto 10, deu meio. De novo, se deu meio, quer dizer que a imagem é reduzida. Quando o valor do aumento dá entre 0 e 1, essa imagem é reduzida. Se desse igual a 1, o aumento não ampliou nem reduziu, manteve o mesmo tamanho. Se der maior do que 1, quer dizer que a imagem foi ampliada. Nossa, importante. Voltando na equação do aumento mais relacionado com as distâncias, P e P', eu substituo o aumento por meio, substituo o P por 20, multiplico cruzado e isolo, descubro que o meu P' vale menos 10. Se deu menos 10, quer dizer que o meu P', a distância da imagem até a lente é 10, e o negativo significa que essa imagem é virtual. Voltando na equação dos pontos conjugados de Gauss, a gente consegue descobrir o valor da distância focal. Vamos lá? Ficou então 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo e fazendo conta, temos que 1 sobre 10 mais 1 sobre menos 10. Tiro o mínimo, com 1 sobre F igual a 1 menos 2 sobre 20. Faz a continha ali, multiplica cruzado e isola. Distância focal dá negativo. Então, eu já sei. Minha distância focal vale 20 e o menos significa que é uma lente divergente. Se fosse mais, convergente. Então, resposta, letra A. A distância da imagem até a lente é 10. Negativo quer dizer que a imagem é virtual, menos 10. E a letra B, a distância focal é menos 20 centímetros. Como ela é negativa, quer dizer então que a lente é uma lente divergente. Terceira questão. A distância entre um objeto e uma tela é 80 centímetros. Então tem um objeto que é a tela onde essa imagem do objeto vai ser projetada. Essa distância é 80. O objeto é iluminado e por meio de uma lente delgada, quer dizer de borda fina, posicionada adequadamente entre o objeto e a tela, projeta na tela a imagem. Olha a informação importante. Projeta na tela uma imagem. Se projeta na tela uma imagem, eu já sei que essa lente é convergente. Porque lente que consegue projetar é lente que consegue produzir imagem real. Só lente convergente produz imagem real. Lente divergente produz imagem virtual, então eu não consigo projetar. Então eu já sei que essa lente é convergente. Você vai projetar a imagem em algum lugar. Tá? Uma imagem do objeto nítida e ampliada 3 vezes sobre a tela. Para que isso seja possível, a lente deve ser, já sei que é convergente, excluir letra D e letra E, certo? Ampliada 3 vezes quer dizer que o meu aumento é 3, mas presta atenção. Se a gente lembrar lá da aula passada, quando a gente falou da formação de imagens, uma imagem ampliada e projetada sobre uma tela, numa lente convergente, ela só pode ser de cabeça para baixo, quer dizer, ela só pode ser invertida. Então, o meu aumento é 3, só que eu vou usar menos 3 na hora de fazer conta. Fechou? Então, vamos entender o que aconteceu nesse slide aqui. Deixa eu pegar minha caneta e mostrar para vocês. Ó.
Deixa eu só tirar meu rostinho aqui, beleza? Usando a ideia de que o aumento vale 3, eu consigo descobrir uma equação. Mas você fala, Thiago, mas para que você vai descobrir essa equação? Bom, eu descobri a relação entre P e P'. Ó. Voltando à equação do aumento, A igual a menos P' sobre P, menos 3 que é o aumento negativo, porque a imagem é invertida, menos P' sobre P. Multipliquei cruzado, isolei, descobri que o P' é 3. Falei, Thiago, mas por que isso? Simples, dá uma olhada no desenho. Eu tenho aqui, então, representado o meu objeto, a lente e a tela onde está a imagem. O exercício diz para a gente que essa distância é 80. O que está compreendido nessa distância? O P e o P'. Então, eu sei que P mais P' dá 80. Olha, de novo eu descobri uma relação, uma equação envolvendo P e P'. Como eu já sei da primeira equação que a gente descobriu que o P' é 3P, eu posso substituir aqui e fazer conta. P mais 3P igual a 80. Então, tem 4P 80. Então, o meu P vale 20. Então, descobri o valor do P. Descoberto o valor do P, eu sei que o P' ó, é 3P. 3 vezes 20, 60. Então, descobri o P', descobri o P. Descobri que o P é 20 e o P' é 60. Com esses dois dados, eu consigo descobrir a distância focal. Volto na equação da distância focal. Veja. Na equação dos pontos conjugados. Ó. Tiro o mínimo entre 20 e 60. Faço a matemática ali envolvida. Isolo o F. F deu 15. Como o F deu 15, é um valor positivo, eu já sei que a minha lente é convergente. Eu já tinha dito para vocês que ela era convergente, você lembra? Eu disse que ela era convergente por quê? Porque projeta em uma tela. Então, falou se projeta, fique claro que ela é convergente. E eu achei que o F é positivo, né? Vamos dizer assim, eu confirmei o que eu havia suposto. E como o P é 20 centímetros, quer dizer que o objeto está colocado a 20 centímetros da lente. Resposta, letra A. Questão 3, fechou. Acho que é a última questão agora. Questão 4. Um lápis de 12 centímetros de comprimento é colocado a 10 centímetros de uma lente convergente, cuja convergência é 20 terços de dioptria. Considerando que o lápis é disposto perpendicularmente ao eixo principal da lente, especifica as características da respectiva imagem, ou seja, é para você dizer se essa imagem é real, virtual, é maior, menor, direita, invertida e aonde ela está localizada. Vamos tentar fazer? Primeiro passo, com a informação da dioptria, a gente consegue descobrir a distância focal. Então, C, quer dizer, vergência, ou C, convergência é 1 sobre F, 20 terços é igual a 1 sobre F. Isolando o F, F é 20 terços. 20 terços de metro, vou transformar isso em centímetros. Quando eu multiplico por 100, eu tenho que a minha distância focal é 15 centímetros. Com a distância focal valendo 15 centímetros e tendo o valor de P, que é 10, eu consigo descobrir o P'. E aí eu consigo classificar a minha imagem real virtual. Ó. Usando a equação dos pontos conjugados de Gauss, substituo o F e o P, falta encontrar o P'. Passando para um lado, para o outro, fazendo continha ali, nós temos que o P' é menos 30. Ó, informação importante, quer dizer que a imagem está a 30 centímetros da lente. Negativo por quê? Negativo porque ela é virtual. E falta eu descobrir o tamanho da imagem, né? O tamanho da imagem eu vou usar a equação do aumento. Ó. A é igual a I sobre O menos P' sobre P. Vou fazer essa relação aqui. Fazendo essa relação, eu tenho que I sobre 12 é igual a menos 30 sobre 10. Menos com menos virou mais, corta 0 com 0, múltiplo cruzado, eu tenho que o meu I vale 36. O meu I vale 36, então o meu I deu um valor positivo, quer dizer que a minha imagem é direita. Quando o I é positivo, o I e O tem o mesmo sinal, a imagem é direita, o aumento é positivo. Se der sinal contrário, é invertido. Então, respondendo, né, a imagem ela é classificada como virtual, direita, está localizada a 30 centímetros da lente e tem um comprimento de 36 centímetros. Bom, galera, o que eu tinha pensado para a nossa aula de hoje era isso. A gente discutir essas questões relacionadas à aplicação das lentes, né, da equação das lentes, a equação dos pontos conjugados, a equação do aumento, informar para vocês o que significa cada equação, cada termo da equação, e ensinar vocês a usar essa equação
Passei 4 exemplos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.